Primeiro, o tema que me coube é falar um pouquinho sobre a questão da evolução da legislação na questão do comércio internacional no Brasil. É um tema bastante amplo, mas também é um tema muito gostoso de falar. E por que ele é um tema importante e por que é gostoso de se falar? Porque quando a gente dá uma palestra para estudante de direito, a gente utiliza bem a questão do direito em si, a própria legislação, os aspectos legais, a questão da constitucionalidade, inconstitucionalidade de qualquer artigo, ou de qualquer legislação, ou de qualquer ato, seja de qualquer autoridade, e trata da questão daqueles aspectos e como vencer aqueles aspectos. Quando a gente se propõe a falar com o público bastante eclético, bastante diferenciado na questão, eu acredito que, logicamente, deve ter aqui alguns estudantes de direito, mas acredito que a grande maioria aqui sejam pessoas ligadas realmente a empresas. Então, talvez o nosso conhecimento jurídico talvez não seja o melhor tema para poder estar falando para vocês. Então, ele é gostoso por esses dois aspectos, né? Eu me lembro quando eu fazia os comentários da CBN, do programa Direito Corporativo, e que eu achei que era muito fácil você chegar numa rádio, ao vivo, falar 14, 15 minutos sobre qualquer tema de direito tributário e econômico, né? Só que depois eu me detive, após fechar um contrato com a empresa, de que o motorista de táxi também escuta a CBN. E aquele passageiro que também está no táxi também escuta a CBN. Aí você tem os juízes que escutam o CBN, você tem os embargadores, o Ministério Público. A dona de casa escuta também a CBN. O empresário sempre escuta a CBN. Aquele que não deu tempo de ler o jornal em casa, está indo do seu trabalho, escuta a CBN. Então eu falei, meu Deus do céu, não é bem isso que eu imaginei, mas o contrato já estava assinado, o desafio já estava feito e é ao vivo, quer dizer, você também recebe perguntas ao vivo e tudo que a gente se preparava para falar às terças-feiras, recebíamos perguntas no ar e tínhamos que dar resposta no ar. E não tinha um programa gravado, todos eram ao vivo. E aonde eu estivesse pelo celular, eu faria o programa. Então foi um desafio muito bom e que me fez repensar realmente, quando você vai dar uma palestra, presidente, quem é o público, né? O que você deve levar? Que conhecimento você tem que transferir àquele público, de modo que você consiga passar a dimensão da mensagem como ela se apresenta, como ela se aplica, como ela deve ser passada. Então nós temos cada palestrante 40 minutos, no máximo, estão sendo rigorosamente controlados pelo presidente, e não vamos passar desses minutos. Então vamos tentar fazer um apanhado, né, de uma forma geral, o que efetivamente a gente pode estar passando para vocês como evolução de legislação no comércio internacional, sem entrar muito na questão temática do direito propriamente dito. Quando o Brasil abriu os portos, primeiro que fez isso foi Dom João, né? Quem lembra da escola primária, Dom João abriu os portos do Brasil. Tinha os seus interesses econômicos, os seus interesses políticos, e foi a primeira vez que nós abrimos os portos do Brasil. Só que isso, para a nossa matéria, não é tão relevante. Quando começa o Brasil a ser relevante, quando a gente fala de importação? Após Fernando Collor de Mello. Então a gente teve novamente a abertura dos portos pós Fernando Collor de Mello. E sem querer entrar na discussão política, que também não é o nosso ponto, não é o nosso objetivo, mas efetivamente houve uma modificação muito grande do Brasil, e ele falava naquela época, eu me lembro ainda, até porque eu votei nele também, acho que com muitos aqui, de que ele iria fazer o Brasil crescer 40 anos e 4. Quando você abre
uma questão do comércio internacional e você se preocupa com isso, e você começa a criar condições de importação e começa a criar condições para aquele país ele passe a ter ao seu domínio também tecnologia, porque ele importa isso, vem junto com os equipamentos, a importação realmente é uma questão muito positiva, porque você traz para dentro do seu país uma questão que você durante muitos anos talvez não tivesse se fosse gerar um processo normal de crescimento tecnológico e econômico. Quando você abre, realmente é um negócio absurdo. Eu me lembro a primeira vez que nós fomos aos Estados Unidos e que você aqui realmente tinha, como o Paulo dizia, verdadeiras carroças, chegando lá encontrando verdadeiros automóveis. É um choque realmente. Como foi para mim, acredito que tenha sido para muitos que já foram viajando já há bastante tempo. Vocês lembram também, os mais antigos, era assim: importar, exportar é o que importa. Você lembra que o governo tinha esse chavão. Só que você não consegue exportar absolutamente nada se você não importar. Então, quando você abre os portos e efetivamente começa a importação, você faz com que algumas coisas comecem a mudar. E quando você necessita dessa mudança, você tem que, contrapartida, criar regras e condições para que isso efetivamente seja uma relação em que você não mate a tua indústria nacional, em que você fomente o crescimento do país, em que essa importação não seja depredatória, porque na hora que você faz isso também, você cria um risco no Brasil daquela importação, você matar a indústria nacional pelo custo que ela entra no Brasil. Então o governo vai ter sempre no meio do caminho uma balança, aonde ele, de um lado, ele quer fazer com que o país cresça e tenha tecnologia de ponta, e para isso ele precisa conhecer o mundo e precisa fazer com que esse mundo esteja aqui dentro em tempo real. Como ao mesmo tempo ele tem que gerar empregos, ele tem que fazer o crescimento do país de uma forma interna, e que essas empresas nacionais que tanto sofrem para estar aqui não sejam eliminadas do setor produtivo, porque o mercado invadiu com um preço muito menor, com um produto muito melhor do que efetivamente nós produzimos. Mas também você não pode a vida inteira ficar produzindo coisas que não tenham tecnologia, não tenham agregação de preço e não gere em contrapartida uma questão de uma exportação para você fazer aquilo que a gente chama de balança comercial. Então, quem entende um pouco essa equação vai entender o porquê da existência do primeiro imposto que a gente quer falar, que é o imposto de importação. Quando você regula no país um produto, você tem o imposto de importação como aquele mecanismo na mão do governo para que ele aumente a alíquota da forma que ele quiser, de modo que ele consiga ali preservar as empresas. E esse imposto quis o legislador que ele não fosse compensável. Quanto aos demais, todos você se acredita e você se debita. Esse, você efetivamente, ele entra, você paga e ele vira imposto. Então, é um imposto regulador, só existe no caso das importações, e o governo regula o incentivo ou não, de acordo com a alíquota dele, ou até quando você tem um ex-tarifário, onde você pode ter zero de imposto de importação. Então, ali o governo regula junto ao Ministério da Indústria e Comércio Exterior. Mas o país, o nosso Brasil, cometeu um grande erro, no meu modo de ver. No mundo inteiro, quando você fala de alfândega, você fala de nacionalização, você encontra a alfândega embaixo sempre do chamado Ministério da Indústria e Comércio Exterior. No Brasil, ele está embaixo do Ministério da Fazenda. E aí vocês começam a entender um outro ponto na importação que a gente nunca para, às vezes, para pensar o porquê de determinadas coisas, né? Por que vocês imaginam que a alfândega está subordinada embaixo do Ministério da Fazenda? É porque, precisamos arrecadar também na importação. O Brasil gasta muito e gasta mal. Então, tudo aquilo que for possível arrecadar, será arrecadado. A que custo for, ainda que seja para inviabilizar alguns processos.
Quando você coloca efetivamente a alfândega embaixo da receita, você começa a perceber também que a questão do desenvolvimento no Brasil pela importação não foi um foco do governo. Porque se ele quisesse o desenvolvimento, tudo aquilo que eu disse no início, seria ele embaixo da indústria e comércio exterior. Aí você teria efetivamente um foco e o controle do II, do imposto de importação, ele regularia efetivamente aquilo que seria melhor para o mercado nacional ou não. Só que o governo esqueceu isso. Então, recentemente, vocês verificaram que para ter um não incentivo à importação de carros, o governo resolveu aumentar o IPI em 30%. Só que não é o IPI que regula. Ele esqueceu. Quem regula é o imposto de importação. Então, o governo errou de novo. Não podia dar outra coisa senão anular aquilo que foi feito. Precisa se conhecer da história da importação para que você chegue efetivamente a algumas conclusões e possa pensar junto conosco daquilo que a gente quer efetivamente passar para vocês. Numa importação, você tem o imposto de importação, você tem o IPI, você tem o ICMS, você tem o PIS, tem a COFINS e tem aquelas despesas todas, o Maria Mercante, etc, etc, etc. Quis o Brasil ter 3 modalidades de importação. O que antigamente existia na figura de importação própria, importação por encomenda, os mais antigos, operação por consignação, os mais antigos sabem o que eu estou dizendo, que era um nome horrível, porque de consignação não tinha nada. Isso já se vão 12 para 13 anos, quando houve essa mudança. Criou-se, manteve-se a importação própria, criou-se a operação por conta e ordem, que era chamada operação por consignação, inicialmente, e criou-se, há pouco tempo atrás, uma chamada operação por encomenda. São as 3 modalidades que nós temos hoje no Brasil. Quando você cria a questão de organização tributária, e por que a gente está falando das modalidades? O que quer a Fazenda, que é quem está administrando e quem está controlando a alfândega? Quer a Fazenda que não haja ocultação do real importador, quer que não haja superfaturamento, que é uma coisa que os usuários quase não escutam, mas existe. Não quer que haja efetivamente importar o produto e vir outro. Não quer que a classificação tarifária daquele produto esteja de uma forma equivocada para que você acabe pagando menos I e menos IPI. Quer a alfândega a analisar no processo de importação que tudo isso esteja correto, ainda com a alta carga tributária que nós temos para importar. E aonde que entra efetivamente o trabalho de um advogado para, junto à empresa, fazer com que isso efetivamente seja uma realidade, para que você, pagando 100% do imposto, você consiga ser mais competitivo do que aquela outra indústria, ou aquele outro comércio, ou aquele outro serviço que concorre com você no mercado nacional. Aí entra, primeira coisa, conhecer o produto do cliente. Segundo, conhecer as metodologias e os modos de importação. Terceiro, verificar a incidência. Porque determinados impostos que efetivamente estão lá consagrados para serem pagos no momento da nacionalização, alguns desses impostos efetivamente eles não teriam necessidade de existir em determinadas modalidades. E muita empresa paga. Vamos falar, o II, ele entrou como regulador. Vamos deixar só essa mensagem
para vocês. Isso é um mecanismo que o governo tem para aumentar ou diminuir a alíquota, de forma que ele consiga regular o mercado nacional. Vamos falar do IPI. O que é o IPI? É o Imposto ao Produto Industrializado. O que tem a ver importação com produto industrializado? Absolutamente nada. E não tem mesmo. Como é que o IPI entrou no processo de nacionalização? Por uma imposição do governo, pela medida provisória 2158, que precisava fazer com que o processo de importação ficasse mais caro. Mas ficasse mais caro em que tributo? O estadual? Não, o dele, que queria, federal. Quanto mais eu tributo, mais arrecadação eu tenho. Se eu preciso fazer com que o Brasil cada vez importe mais, e há uma necessidade premente de crescimento do país pós-Collor para se fazer as importações, no momento em que eu consigo inserir dentro do meio, do método e da importação o imposto de IPI, eu consigo fazer com que a minha arrecadação aumente a cada importação. Então eu também já estou dificultando a questão da importação. Só que o importador, ele nem sempre é industrial. Não necessariamente precisa ser. Então como é que eu fiz? Eu equiparei o importador ao industrial para fins de IPI. E aí criou uma medida provisória que até hoje é medida provisória. Só que eu esqueci um pequeno detalhe. Quando eu equiparei o importador a industrial para fins de IPI, eu esqueci que na indústria, quando eu pago o IPI na aquisição de qualquer insumo, de qualquer produto, de qualquer aquisição de máquinas, eu me acredito daquele IPI, porque ele é crédito, é só o I que não é. Lembra disso que eu falei? O IPI, eu me acredito. Agora, se eu sou importador, não sou indústria, e pago o IPI, como é que eu vou me acreditar desse IPI? Aí vem o governo e lança a segunda medida logo em seguida. Não é só na importação que você tem que pagar IPI. Você tem que pagar IPI também sobre a segunda saída, que a gente chama comumente de tem um nome básico que é a cadeia do IPI. Então a cadeia do IPI ela vai até a segunda ponta, na segunda perna da importação. Então ele quis também no Estado, não só que eu tivesse IPI, no momento da nacionalização, que é o fato gerador, eu vou ter IPI também quando eu vender esse produto para o lojista, para quem quer que seja, que às vezes também não é contribuinte do IPI, mas eu tenho obrigação de destacá-lo e pagar IPI, inclusive sobre o meu markup. Então, sobre o meu ganho, eu estou pagando um imposto da qual eu não tenho nenhuma afinidade com ele, eu não vou me acreditar nele, eu só vou fazer uma passagem de crédito débito, eu saindo para o demais, ele vai gerar custo logo em frente. Então, quem paga isso é o lojista. O que o lojista faz? Que passa isso no preço final. Todos nós pagamos efetivamente aquele IPI que o governo recebeu e efetivamente na ponta não interessa a ninguém. Aí temos o ICMS. O ICMS, ele quando foi criado, ele tem qual é a função dele? Atender a arrecadação aos estados. E aí vocês já escutaram falar sobre guerra fiscal, o Vitor vai falar um pouquinho sobre isso também, mas o ICMS, o que é importante a gente saber? Que efetivamente todo esse ordenamento de impostos, toda essa criação no Brasil, quis o legislador, desde a Lei Candir, da Lei Complementar, que no Brasil o ato de importar é o ato de nacionalizar. E o que quis o Brasil? Que no momento da nacionalização, até por uma questão da alfândega está embaixo da receita, quis o legislador que esse imposto ele fosse pago exatamente no ato da nacionalização do produto. Então, o fato gerador da importação
ele está exatamente no momento da nacionalização. Ele não existe em outro momento, ele só existe no momento da nacionalização. E o que coube aos estados para fim do ICMS? O fato gerador é o momento da nacionalização, mas eu, Estado, concedo aos importadores o benefício de não me pagar nesse momento, me pagar no momento seguinte. Então, alguns estados, você tem o imposto exonerado na entrada, diferido do momento da saída, e ali você paga o ICMS. Em que alíquota? Na alíquota que o Estado decidiu que seja bom para aquele Estado. E quando você fala de ICMS no Brasil, uma coisa é muito importante. A gente saber que o Brasil não digo o Brasil do gaúcho, né, que canta o hino do Estado e que se conhece um outro Estado que não seja o maravilhoso Estado do Rio Grande do Sul, como Estado nacionalista, e eu digo um país à parte, porque todos lá são realmente gaúchos, nacionalistas, vivem no Estado, no restante do Brasil inteiro você não vê isso. Mas tirando o Estado do Rio Grande do Sul, que eu considero a região sul, né, como um todo, mas se você olhar o Brasil como sistema, você vai ver que o Brasil tem o Nordeste, tem o Norte, tem o Centro-Oeste, e que se você não for dar incentivo de ICMS para as empresas lá se estabelecerem, ninguém vai. E não adianta o governo não dar incentivo para a Zona Franca de Manaus, que nenhuma indústria vai se estabelecer lá. Então, quando você escuta que a Zona Franca de Manaus recebeu mais 40, 50 anos de incentivo, agora recentemente colocado pela nossa presidente, você entende o seguinte: jamais no Brasil nós poderemos pensar em condições iguais, idênticas, em que todos os estados vão pensar da mesma forma, todos os estados vão ter esse ou aquele pleito para si pensado por outro. Cada estado sabe onde mora, cada estado sabe os investimentos e aonde quer chegar. Cada estado faz a sua programação de arrecadação, e a arrecadação forte do estado, todos nós sabemos que é o ICMS. Então não existe no Brasil essa história do governo federal querer acabar com a guerra fiscal, com a questão de incentivos fiscais, seja ele financeiro, seja ele fiscal. Não tem condição de acabar, porque não está na mão do governo. Nenhum estado vai querer isso. Quando quiseram colocar alíquota única de 2% de ICMS na saída do destino, até São Paulo pulou. Porque São Paulo não quer isso também. São Paulo é um dos estados que mais concede benefício fiscal no Brasil, mas é o que menos se apresenta como sendo esse estado. É um estado que tem me dado um trabalho muito grande, graças a Deus, porque o que não falta é empresa autuada em São Paulo. Eu não tenho feito outra coisa em São Paulo senão defender a auto de infração. E a auto de infração maior do que a capacidade de pagamento da empresa. Quando o empresário entrega uma auto de infração, eu tenho recebido uma média de 3 por dia lá no nosso escritório. Ele entrega junto com a auto de infração a chave da empresa. Se você falhar, Valmir, minha empresa fecha. Porque como é que eu vou pagar um auto de 22 milhões se o faturamento anual da minha empresa é 18? É nesse ponto que a gente está ligando. É nesse estado de insegurança jurídica que nós estamos trabalhando. Rasga-se tudo e todos. O estado de Santa Catarina também, há pouco tempo, começou a cometer alguns atos contra as empresas de Santa Catarina também. É uma coisa que tem que ser repensada. Porque muitos de São Paulo já disse: eu estou indo embora de São Paulo. Eu vou para Santa Catarina, eu vou para o Espírito Santo, eu vou deixar o departamento comercial só em São Paulo, não tenho um faturamento mais para São Paulo. Eu vou dizer que está errado em pensar isso?
Então a questão do ICMS e da guerra fiscal dos estados é uma questão muito importante. Esse planejamento vocês devem fazer na empresa de vocês. A segurança jurídica da importação tem que ser repensada. Porque qualquer desvio, qualquer erro, porque o fiscal ele interpreta. O fiscal ele não atua simplesmente porque a lei claramente diz que ele tem que atuar. Ele interpreta a legislação. Estamos aqui no Estado agora com a questão de glosa de ICMS na chapa de aço. Não tem sentido nenhum essas autuações. Mas as empresas estão sendo autuadas agora. Quem tomou o crédito de ICMS nas chapas estão sendo autuados, estão tendo essa glosa desse crédito com autuação bastante substancial. E algumas empresas estão pagando, porque eles dão logo 70% de desconto para quem quer pagar. Quer dizer, se o governo ganhar 30, pagou, não tinha direito a nada. E eu estou falando de Santa Catarina. E é um Estado que nos recebeu muito bem, é um Estado muito grandioso. E eu digo o seguinte, se a gente começou lá pelo Rio, São Paulo, Espírito Santo, Curitiba, e nós viemos para cá, é porque aqui realmente é mais importante que todos aqueles outros estados para nós. Aqui é o momento que a gente vem aplicar tudo que a gente sabe, tudo que a gente aprendeu, e fazer desse Estado um Estado que possa também, dentro da sua legislação, ter segurança, por que não? Quando nós fizemos o Fórum de Comércio Nacional do Rio de Janeiro, o primeiro e o segundo, o governador do Rio de Janeiro chamou que a nossa equipe fosse trabalhar junto à Assembleia Legislativa daquele Estado para melhorar a legislação daquele Estado na questão de comércio nacional. Isso é inteligente. Você pegar quem conhece, quem está vendo o problema de perto, coloca junto dos deputados para fazer a legislação. E o Rio fez diversas legislações. O Rio hoje é um Estado preparado para importar, tem grandes e bons incentivos. Os portos do Rio de Janeiro melhoraram muito. Não é à toa que o Mário Batista está lá. Mas precisa dessa estrutura. A nossa colaboração foi de informação aos deputados. A legislação deles que fizeram. E uma comissão de 8 deputados. Fizemos o primeiro fórum, fizemos o segundo. O segundo praticamente consagrou o primeiro, porque tudo que havia na carta aberta da 7ª região fiscal foi cumprida pelo Estado do Rio de Janeiro. O Espírito Santo veio depois para cumprir a parte dele, ainda não terminou. Mas acho que esse é o nosso trabalho, esse é o nosso foco. Eu acho que cada um que chega e fala e coloca abertamente os problemas faz com que vocês reflitam, mas ao mesmo tempo seja também um porta-voz de que alguma coisa tem que se fazer, alguma coisa tem que mudar. E vamos olhar para Santa Catarina. Tem muita coisa que a gente pode fazer pelo Estado, tem muita coisa que pode melhorar no Estado. Autuar as empresas daqui não seria talvez o melhor caminho. E eu não sou contra a autuação, desde que ela tenha fundamentação, desde que ela seja devida. Eu sou a favor do imposto. Agora eu quero também que o recurso desse imposto seja destinado à melhoria da sociedade. Não pode ser melhorar meia dúzia. Mas o imposto é ruim? Não, o imposto é ótimo. Está adoro o pedágio. Agora eu quero boas estradas. Então, isso é que a gente precisa estar unido, brigando. Se a gente hoje se predispôs a sair de onde estivéssemos para vir aqui falar para vocês, é porque vocês são muito importantes para nós. A gente precisa de vocês. Não só do que vocês escutem, ou que vocês assimilem aquilo que a gente está querendo passar, a mensagem que a gente está querendo passar, mas dentro dessa repetição, dentro dessa propagação, a gente consiga efetivamente chegar no objetivo maior, que é fazer com que o Estado de Santa Catarina seja um Estado diferenciado, que ele já é hoje. Eu não estou aqui à toa. Eu estou aqui porque eu acho que aqui, efetivamente, é um Estado que vale a pena investir muito. Por isso nós estamos aqui. Por isso a Academia Brasileira de Direito Tributário vai fazer agora o Congresso em Santa Catarina. Então tudo está acontecendo. Hoje nós temos aqui o melhor povo,
Nós temos um transit de navio fantástico para cá. Não temos ainda aeroporto, mas se não brigarmos, não vamos ter nunca. Temos que ter aeroporto aqui o suficiente para receber cargas, como recebe Curitiba, como recebe Viracopos. Isso tem que ser uma realidade. Então, a questão voltando à guerra fiscal, quando vocês escutarem que o Romero Jucá, o nosso secretário de Fazenda, está trabalhando para fazer um procedimento único de ICMS no Brasil, vocês podem estar certos de uma coisa: se sair alguma medida numa semana, na semana seguinte o Supremo vai estar declarando a inconstitucionalidade dessa medida. E não falta advogado para fazer, inclusive eu. Porque é inconcebível você entrar dentro dos estados, já não chega o que o governo federal faz, entrar dentro do estado ainda para dizer sobre que imposto o estado deve ter de ICMS. Se ele pode conceder ou não um retardamento desse imposto, ou se ele pode, inclusive, dar um crédito presumido sobre aquele coeficiente que ele teria que receber. Nós temos no Espírito Santo um projeto lá chamado Fundap. É um dos projetos mais inteligentes que eu já conheci, e também só teve eficácia porque foi criado há 45 anos atrás. Se fosse criado hoje, não duraria um mês. Porque ele preservou, na época, as indústrias locais, e hoje não seria possível mais isso. Mas dos 12% de ICMS que você paga na importação, o Estado devolve para o empresário 8%. Desses 8%, ele é obrigado a investir dentro do Estado, gerando outras atividades que vão gerar ICMS, emprego, etc. Da qual ele pode ou pagar em 20 anos, com juros subsidiados, ou quitar com 10%, esses 8%. Então, você tem uma empresa que é arrecadadora, e você tem as outras empresas que são empresas de investimento. Então, ao mesmo tempo que você tem uma trading que você traz para lá importações que não seriam no Espírito Santo, você tem ao mesmo tempo aquele empresário, ele criando transportadoras, ele criando logística, ele criando shopping center, ele criando uma série de outras empresas que vão pagar o ICMS normal. Mas a fonte é como se eu, governador, me declarasse há 45 anos, eu sou incompetente para gerir esse dinheiro do ICMS na importação sozinho. Eu quero que os empresários me ajudem a gerir esse dinheiro. O Espírito Santo foi o estado que cresceu durante quase 10 anos, ininterruptamente, como o estado que mais cresceu no país. Só um protocolo, vocês terem uma noção do que eu estou falando, só um protocolo que foi assinado indevidamente entre o governador Paulo Artung, que era do Espírito Santo, e o governador Serra de São Paulo, dizendo que só nas operações por conta e ordem o ICMS seria devido ao local de destino, no caso São Paulo, das empresas paulistas. Só isso tirou do caixa do governo 55% da arrecadação de ICMS. Teve 1.900 desempregos no Espírito Santo por conta disso, diretos. Só um protocolo assinado. E que agora São Paulo está autuando todas as empresas do Espírito Santo que exportaram para São Paulo. Então, o que São Paulo fez, no meu modo de ver, já que ele não está cumprindo nenhum protocolo que ele assinou, porque ele convalidava anteriormente a março de 2010, ele convalidava todos os ICMS pagos pelo Espírito Santo nas operações de importação. E agora ele está autuando todas as empresas de São Paulo de 2006 até hoje, com base, inclusive, em cima daquilo que ele fez, não só um protocolo, mas fez um decreto logo em seguida. Ele está autuando as empresas, e por isso está dando esses valores. Ele está nos dando um trabalho muito grande. Porque vencer isso no TIT é difícil administrativamente. Nós temos conseguido, mas sabemos como. Mas não é fácil. Não é uma coisa
de fácil domínio. Tem que trabalhar muito. Tem que buscar cada juiz dali, como é que votou, como é que vota. Você está trabalhando voto a voto, juiz a juiz, para estar ganhando administrativamente, mas não é fácil. Então, a situação hoje de ICMS no Brasil, e eu paguei nesse imposto aqui, é crítica. Santa Catarina também está sendo objeto de atuação por São Paulo. As importações que por aqui entraram. Para mim, São Paulo, quando fez aquele protocolo, fez só para pegar toda a base de dados que o Espírito Santo lhe passou. E hoje tem um arquivo maravilhoso nas mãos para autuar cada empresa que efetivamente ele recebeu lá os dados. Ele tem todas as DIs, ele tem todo o recolhimento, ele tem quem importou, quando importou, por onde importou. Não precisa nem na empresa, ele mandou pelo correio. Santa Catarina, na época, foi procurado, o governador não assinou o protocolo. Então, nós ainda estamos tendo uma vantagem muito grande perante o Espírito Santo quando se trata de São Paulo. Nós já temos vários autos também aplicados por Santa Catarina, por Goiânia, por Rio de Janeiro. São Paulo está glosando tudo. Não importou para São Paulo, ele está glosando. Porque lá na ICMS dele tem um dispositivo. Se o destino final da mercadoria importada for o Estado de São Paulo, ao Estado de São Paulo é devido ao ICMS da importação. Só que isso contraria tudo, inclusive o próprio artigo 2º do ICMS, que diz em São Paulo que o fato gerador do ICMS na importação é o ato da nacionalização. Se eu nacionalizei o Espírito Santo, como é que eu posso ter o fato gerador para São Paulo para recolhimento do ICMS na importação? Então, com base nisso e outras coisas que a gente aprende, a gente consegue fazer com que, efetivamente, as empresas de São Paulo não quebrem por isso. E vão continuar brigando pela nossa unidade de São Paulo, estão brigando, debatendo, fazendo com que isso seja uma realidade hoje lá. Então, falamos do I, do IPI, do ICMS, e tem mais o PIS e a COFINS. Falta 5. O PIS e a COFINS, o governo, antigamente a gente falava que a maior arrecadação do governo era exatamente o imposto de renda, os mais antigos lembram disso. Há muito tempo que não é. Hoje a grande arrecadação do governo federal são as contribuições sociais. E não é à toa, porque elas têm uma grande abrangência, ela tem alíquotas elevadas e eles não precisam dividir nem para o Estado e o município. Toda a arrecadação de PIS, COFINS ou qualquer contribuição social vai só para o governo federal. Não há repasse de forma nenhuma. Do ICMS, por exemplo, o Estado divide com o município. Diretamente do Espírito Santo, do Fundado, 77 municípios capixabas dependem diretamente do Fundado para sobreviver. É uma arrecadação. Você dizer quando aconteceu o tal protocolo, o que aconteceu com esses municípios também. Então, o governador tem uma responsabilidade muito grande quando ele firma um ato. Ele tem que pensar efetivamente o que vai vir depois. Ele não sobra dinheiro. Qualquer um de nós, se perder 55% da arrecadação, vai ficar difícil pagar as contas. Né? Não é, olhando para a nossa casa já é fácil, imagina com o Estado. Bom, a questão que eu quero finalizar para vocês, eu comecei a palestra dizendo o seguinte: qual é o grande planejamento hoje que a gente tem como advogado? E pouca gente às vezes sabe disso, e hoje acho que a grande missão de nós todos é passar para vocês o seguinte: dentro da legalidade, como é que você consegue ser mais competitivo e importante, pagando efetivamente 100% de tudo? Tem situações, por exemplo, que a gente importa uma máquina para a nossa indústria. Ela vai com o nosso ativo imobilizado. Empresa inadvertida paga efetivamente tudo aquilo. Pagar pelo ICMS na importação. Que eu não precisaria estar pagando, porque eu não vou circular essa mercadoria. Ela vai para o meu ativo imobilizado, eu não vou vendê-la. Se eu não vou vendê-la, eu não tenho por que pagar o ICMS na importação. Mas muita gente paga, porque é uma concorrência.
Quando eu estou importando um carro na minha pessoa física, para dar um exemplo que todo mundo conhece, por que eu vou pagar ICMS na importação? Por que eu vou pagar IPI nessa importação? Eu não sou contribuinte. Se eu sou um prestador de serviço, estou importando um computador de última geração para o meu escritório, por que eu vou pagar ICMS? Por que eu vou pagar IPI se eu não sou contribuinte? Isso pode? Pode. Deve. Porque esse custo é elevado. E mais, se aquele produto que eu importar, eu vender da mesma forma que eu importei, eu não agreguei, não industrializei, não fiz absolutamente nada, eu não troquei a LCM dele, vamos dizer assim, eu não tenho que pagar nem IPI. Porque aquela questão que eu falei no início, que nós somos equiparados à indústria por sermos importador, nós somos equiparados na entrada. Aquela questão da cadeia de IPI, que o governo quer que nós tenhamos IPI, não só na entrada, como também na segunda parcela, na venda do efetivamente do produto que eu importei, esse IPI ele não é devido. Mas precisa se discutir judicialmente e mais, aonde se discute ganho. Está aí o mundo que os advogados podem trabalhar. Nós temos talvez mais de 1 milhão de importações mês. Não temos no Brasil nem 100 ações discutindo isso no Brasil inteiro. Olha quanta coisa há para fazer. Como esse Estado é importante. Quantos produtos entram aqui? Quantas vezes nós encontramos empresas aqui que poderiam estar pagando 3% de ISS, porque efetivamente essa é a alíquota, e estão pagando 5%, eu não sabia. Porque erraram? Não, porque faltou alguém para revisar esses processos. Conforme você vai crescendo, a indústria vai crescendo, efetivamente precisa-se que alguém reveja esse processo. Precisa-se fazer um planejamento tributário, fazer uma revisão de todos esses processos, para efetivamente você estar fazendo efetivamente o que toda empresa deve fazer: pagar impostos, mas pagar corretamente. Eu tenho dito que o Poder Judiciário tem nos ajudado bastante. O Superior Tribunal de Justiça, o Supremo Tribunal Federal, nas teses bem fundamentadas, naquilo efetivamente que você consegue fazer e demonstrar, você não tem outro caminho a não ser a vitória. Mas precisa primeiro saber que existe, segundo, contratar o profissional para que faça isso, e terceiro, que aquilo valha para sempre. Porque essa questão do IPI, quem importou e vendeu o produto da mesma forma que importou, não é só deixar de pagar daqui para frente, tem 5 anos para recuperar para trás. Quanto isso pode dar de valor de imposto para vocês? Então é importante vocês saberem que isso existe, é importante vocês saberem que tem alguém pensando nisso junto com vocês, só que a informação não chega direto. Por isso nós vamos estar fazendo esse workshop, vamos estar fazendo esses seminários, vamos estar fazendo esse congresso de direito tributário, trazer aqui toda a Academia Brasileira de Direito Tributário, nos seus acadêmicos, tudo que eu sei de direito tributário aprendi na academia. E nós vamos estar trazendo esses mestres aqui para Santa Catarina para fazer esse congresso agora dia 8 e 9 de março. E que eu espero que vocês não só estejam lá, mas que efetivamente divulguem e propaguem, porque é importante para Santa Catarina, é importante para as empresas daqui, é importante o Poder Judiciário daqui estar presente lá também. Juízes, promotores e todos nós, profissionais do direito, podemos estar cada vez mais próximos de vocês, das empresas, até do próprio governo, porque não? Quanto menos ele errar, melhor para todos nós. A coisa que existe é um mau assessoramento, que isso não só se propaga, como divulga em muitas empresas. Eu acabei de dar um exemplo aqui do protocolo do Espírito Santo. Bom, teria uma série de outras coisas para falar para vocês, mas efetivamente a mensagem era essa. Era passar que na questão da importação, que é uma coisa nova no Brasil, nós temos muito ainda que crescer. Começamos do Collor para cá. Então tem muita legislação que ainda precisa vir, tem muita coisa que precisa ser acertada. E quem sabe um dia a nossa alfândega vai estar embaixo
Ministério da Indústria e Comércio Exterior, que já traz comércio exterior no nome, mas não traz alfândega embaixo dele. Quem sabe efetivamente, quando os processos forem mais simples, menos arrecadatório, e que vise realmente o crescimento das empresas, porque atrás das empresas, efetivamente, é que vem o crescimento desse Brasil, a gente consiga, não sei com que idade eu vou voltar, mas com certeza vou estar ainda falando para vocês e vou estar comemorando cada medida dessa. Muito obrigado.